Olá para você que acompanha a nossa programação na TV ou pelo canal do YouTube. Está começando o programa Plenário em Ação, com as principais atividades do Parlamento Paulista. Diariamente, de segunda a sexta-feira, eu, Ronaldo Penido, e o meu colega Daniel Mori, aqui da TV Alesp, vamos trazer as principais informações do dia. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Vamos lá ajudar a população a entender um pouco mais do que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bem, e a gente já começa falando que 3 projetos de autoria de deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo foram protocolados nesta segunda-feira no Diário Oficial. A repórter Beatriz Moreno tem os detalhes. Vamos conferir. Os projetos 164, 165 e 167 de 2026 foram protocolados e publicados no Diário Oficial nesta segunda-feira. 2 deles, inclusive, ressaltam a importância da proteção e também reconhecem o papel da mulher na sociedade. Bom, nós começamos falando sobre o projeto 164, da deputada Paula, da bancada feminista do PSOL. Ele que institui aí o Dia Estadual da Mulher do Campo, a ser comemorado anualmente todo dia 15 de outubro. Olha, na justificativa, a deputada disse que esse é um destaque para as mulheres que muitas vezes enfrentam duplas ou triplas jornadas, unindo o trabalho fora de casa e também o trabalho doméstico com as crianças, a família e também os cuidados com a casa. E também destaca essas mulheres como pilares da sociedade, especialmente na economia, segurança alimentar e também na sustentabilidade. Ele ainda ressalta a desigualdade das mulheres no acesso à terra, ao crédito rural e também à assistência técnica e ainda a formação profissional relacionada aí à agricultura, que pode ajudar e muito na produção agrícola em todo o estado de São Paulo. A deputada ressaltou ainda nessa justificativa que essa é uma forma de correção da injustiça de gênero no campo. Agora, o projeto de lei 167, de autoria da deputada Solange Freitas, do União Brasil, institui o Protocolo Estadual de Proteção Imediata à Vida das Mulheres e também estabelece a Ordem de Proteção Imediata, a OPI, para a segurança de mulheres em situação de risco, seja ele aí de graves ameaças à integridade física, de violência à mulher ou ainda do escalonamento aí ao feminicídio. Então, é uma atuação preventiva, integrada e também prioritária, voltada aí a situações de grande risco e de iminente feminicídio, totalmente relacionado, então, à violência doméstica, mas à violência contra a mulher de forma integral. E isso inclui também situações em que não existe uma medida protetiva judicial. Então, mesmo que não exista ainda esse protocolo, já é possível, então, fazer o acionamento do protocolo integrado. E esse também deve ser acionado a partir da identificação de qualquer risco à integridade física da mulher por qualquer órgão público competente, voltado aí, então, para a diminuição dessas agressões físicas graves, esse escalonamento, então, para o feminicídio. Lembrando que o feminicídio é qualquer forma de assassinato de uma mulher apenas pelo gênero ou apenas por ser mulher. Isso, então, é configurado como feminicídio. Um dos destaques desse projeto é o artigo 7º, que coloca a execução do protocolo OPI a ser realizado de forma integrada por diversos órgãos, como, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, também a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as Guardas Civis Municipais, como suporte operacional também, no limite aí das suas atribuições legais. Por último, nós falamos sobre o projeto de lei 165 de 2026, este de autoria do deputado Dirceu Dalben, do Cidadania. Ele institui o programa Conta Justa SP, que estabelece aí uma ampliação do acesso à tarifa social de água e esgoto. Então, a garantia também de ações permanentes de informação, orientação e apoio ao cadastramento da população de baixa renda para esse programa, então, voltado para essas tarifas sociais. O artigo 2º aí desse projeto de lei coloca que o programa Conta Justa SP deve observar as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal de número 14.898 de 2024, ou seja, relacionado aí ao acesso amplo para a população
a níveis básicos ali de sobrevivência, né? Justamente aí entra o saneamento básico. O artigo 3º, ele também vai autorizar a criação de espaços fixos de orientação à população, como, por exemplo, o posto de atendimento ao trabalhador ou os centros de cidadania, que auxiliam aí a população no cadastramento nestes programas sociais, né? Então, entra aí também agora o Conta Justa SP. Também será possível estabelecer um calendário fixo de mutirões regionais de orientação relacionados a este programa. E ainda prevê também, o projeto de lei prevê, né, mecanismos de monitoramento e avaliação do andamento deste programa para garantir que ele realmente tenha uma atuação firme em todo o estado de São Paulo, que mais pessoas tenham acesso à água e esgoto, ou seja, saneamento básico, de forma mais justa em relação às suas tarifas. Portanto, 3 projetos importantes protocolados nesta segunda-feira no Diário Oficial e 2 deles que tratam da questão do combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. Isso, Ronaldo, e lembrando que esses projetos protocolados pelos deputados, eles foram protocolados aqui na casa e eles têm um prazo de 5 sessões plenárias para eles serem encaminhados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a primeira comissão da qual os projetos passam. O governador veta ou sanciona, né, esses projetos. Perfeito. Muito bem, e dando sequência aqui ao plenário em ação, a Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou por 53 votos a 14 a nova regionalização da política de saneamento básico do Estado. Um projeto que foi marcado por muitas discussões em torno deste projeto que visa universalizar o acesso à água potável e ao saneamento básico aqui no estado de São Paulo. Vamos conferir na reportagem da Beatriz Moreno. O projeto de autoria do Executivo aprovado aqui na LESP prevê a concentração dos serviços de saneamento em 2 unidades regionais de saneamento básico, as rurais. De acordo com o governo do estado, a base para o desenvolvimento desse projeto são as metas nacionais de universalização previstas pela lei federal que estabelece o novo marco do saneamento, tanto para distribuição de água potável quanto para coleta e tratamento de esgoto. A justificativa para o desenvolvimento do PL 1083 de 2025 afirma que as rurais 2, 3 e 4 não foram implementadas como previsto inicialmente pela Lei 17.383 de 2021, que estabelecia o regimento para a organização do saneamento básico no Estado. O PL de 4 anos atrás previa a criação de outras 3 unidades regionais, totalizando 4. Mas ainda de acordo com a justificativa, apenas a unidade 1 atua da maneira prevista, sendo que dos 375 municípios atendidos por ela, 371 são operados pela Sabesp. O texto prevê que a URAI 1 fique responsável por estes 371 municípios ligados aos serviços da Sabesp, enquanto a URAI 2 passe a atender os outros 274 municípios do estado de São Paulo. O projeto também estabelece que será necessária uma manifestação formal por parte aí destas cidades que vão integrar a URAI 2. Autoriza ainda a criação de subunidades regionais de saneamento básico, as suburais, baseadas nos critérios técnicos e hidrográficos de cada região. Oséias de Madureira. Muito obrigado, senhor presidente. Para votar, sim. Aqui na casa, 4 emendas parlamentares foram acatadas. O deputado Oséias de Madureira, do PSD, foi relator da proposta no Congresso de Comissões e defendeu que as mudanças são necessárias para garantir mais transparência e nitidez ao projeto. Portanto, esse projeto ele é muito importante porque trata de um outro programa, um programa Universaliza, que visa dar melhores condições de tratamento à água e também ao esgoto aqui no estado de São Paulo. E foi aprovado no Parlamento Paulista. Isso foi aprovado aqui depois de muita discussão e ele tem uma ligação com o marco legal do saneamento, que foi aprovado no Congresso Federal, e ele prevê essa universalização do saneamento básico em todo o país e inclusive aqui no estado de São Paulo. Então agora, com essa divisão nas 2 rurais, né? A Rurais 1 ela vai cuidar dos 371 municípios, como a Beatriz acabou de nos contar, que já são atendidos pela Sabesp. Então a universalização desses 371 municípios, o prazo é até 2029.
Aí tem a URAI 2, que são 274 municípios, que são municípios atendidos por autarquias municipais. Todo mundo que está nos assistindo sabe que tem em cada cidade, algumas cidades que não são atendidas pela Sabesp são atendidas por autarquias do município. Então, cada município tem o seu órgão ali que cuida do saneamento da cidade, e aí são esses 274 municípios que têm o prazo para essa universalização de até 2033. Inclusive, eu acompanhei a votação no plenário na semana passada deste projeto 1083/2025, que visa alcançar estas metas do programa Universaliza. E divide, como você falou aí, como você comentou, em duas URAIs, um URAI que já agrega esses municípios que estão sob concessão da Sabesp, que a Sabesp administra, e as outras, a URAI número 2, é justamente dos municípios que têm estas autarquias municipais. Até 2033, a meta é alcançar 99% do tratamento da água e 90% do tratamento do esgoto no estado de São Paulo. É um plano ambicioso. É um plano ambicioso, mas para isso foi aprovado aqui na casa, foi muito bem discutido. E o Estado de São Paulo tem toda a condição de tocar e de completar essa universalização. Tem condições, com certeza, de fazer o dever de casa e vai dar tudo certo. Muito bem, e mudando de assunto aqui no Plenário em Ação, há 25 anos o Conselho Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, o CONSCRE, se reúne aqui na Alesp. As reuniões são frequentes e promovem a socialização e também o amparo ordenado dos trabalhos comunitários de diversas comunidades de estrangeiros que vivem em São Paulo. São Paulo é um estado agregador, recebe gente de todos os países, de diversas etnias, de diversas culturas. É um estado cosmopolita que tem em sua formação a cultura japonesa, os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos, que contribuíram com o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. E esta reunião que aconteceu, a repórter Vanifer Monteiro acompanhou. Vamos conferir. São Paulo no 町はみんなの国の人たちをすごく心で特別をよく来なさいってEntendeu? Bom, eu explico. Ela disse em japonês que São Paulo acolhe todos os povos. A comunidade nipônica aqui, por exemplo, é a maior fora do Japão. Mas em São Paulo não há apenas japoneses, há alemães, gregos, árabes, pessoas que vieram há muito tempo e são acolhidos até hoje pelo Brasil. Este ano, o CONSCRE, o Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, completa 25 anos. Um conselho que nasceu para integrar os descendentes de imigrantes. Hoje, 14 comunidades participam. Segundo o Gabriel Sayeg, representante da comunidade grega, cerca de 50 mil gregos vivem no Brasil, metade só aqui em São Paulo. No CONSCRE, nós discutimos essa reunião de culturas que existem no nosso país. E São Paulo é a metrópole, como você mesmo disse, é a cidade que hoje tem a maior concentração de imigrantes, né? E é muito importante o CONSCRE para não se deixar se perder no tempo, porque a grande onda migratória que o país teve foi no pós-guerra. E nós estamos com isso há 75 anos, é muito tempo. E o CONSCRE esse ano completa 25 anos e essa integração é muito importante para a gente ditar um futuro e lembrando principalmente do nosso passado, porque hoje somos todos brasileiros, né? A reunião deste mês começou com 1 minuto de silêncio pelos conflitos mundiais. A presidente do CONSCRE liderou pautas sobre assuntos financeiros, homenagens e relações internacionais. Além de assuntos sensíveis a todo o mundo, o CONSCRE é uma celebração de culturas e de tradições, um esforço para que a história não se perca no tempo. O Estado de São Paulo, o país, Brasil, acolheu todos os imigrantes. Então, nós temos que ter gratidão, com sentimento de gratidão, temos que participar para preservar o que é bom de cada cultura. E aqui, um aprende com o outro. Veio outro dia uma pessoa da comunidade italiana, comentou de uma guerra que teve lá entre eles e os vizinhos lá do Iugoslávia e tal, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E assim, cada vez que alguém traz um assunto interessante, você vai aprendendo. Fora os contatos, né?
Quando vira e mexe tem festa de uma comunidade ou de outra, a gente compartilha sempre essas festas e ainda você aprende. Dança, um pouco da língua, etc e tal. Muito legal essa iniciativa. Muito legal, né, Ronaldo? Como você mesmo adiantou, né, o estado de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas o estado de São Paulo, ele recebeu muitos imigrantes ao longo da história do estado, né? Então, e essas comunidades, elas têm os seus trabalhos comunitários. Então, é muito importante isso. Se você for em cada setor, cada comunidade aqui no estado, você vai ver que eles têm os seus trabalhos. Então, o Conscre, ele foi criado há 25 anos aqui na Lesp exatamente com esse objetivo de reunir tudo isso, integrar e organizar isso. Então, a gente tem aqui, praticamente todo mês, a gente tem uma reunião do Conscre, e isso é muito legal, é muito importante, que traz essa participação dos conselhos, das comunidades aqui na Lesp, e consegue também discutir as pautas e dar visibilidade até para que os deputados, para que todo mundo acompanhe também. E ali na reportagem, inclusive, mostrou o bairro da Liberdade. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer ali o bairro da Liberdade, onde tem uma grande influência da colônia japonesa. A cultura japonesa, ela se mistura com a cultura de São Paulo. Os japoneses foram imigrantes, chegaram aqui no nosso estado, foram abraçados pelo estado de São Paulo e ajudaram a construir, a desenvolver esse estado. E não só na capital, todo o estado. Todo A estado. gente tem várias cidades, cidade de Mogi das Cruzes, de Suzano, cidade de Bastos, que é conhecido como a capital do ovo, uma cidade com imigração japonesa. Então, a comunidade japonesa está em todo o estado. E nesta segunda-feira, uma sessão ordinária ocorreu no plenário JK. O repórter Will Rafael acompanhou. O deputado Reis destacou o Dia Internacional das Mulheres, comentou o problema do feminicídio e citou manifestações contra a morte de mulheres pelas mãos dos homens. O 8 de março, como Dia Internacional das Mulheres, foi colocado no calendário pela ONU em 1975. É um dia de luta. A data remonta às lutas das mulheres por direitos. Direito ao voto, direito ao trabalho, direito à liberdade, direito à vida. E agora elas estão lutando também pelo direito contra ou direito de ter folgas melhores do que a escala 6x1. Então elas estão contra a escala 6x1. Quero dizer que eu protocolei uma PEC nesta casa para o funcionalismo público para que tenhamos uma escala 4x3. Que é possível no funcionalismo público nós termos essa escala 4x3. Mas se discute em Brasília a escala 5x2. Então as mulheres estão lutando por essa escala 5x2. Ontem, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, o tema trazido nas manifestações foi o "pare de nos matar". Os homens têm que parar com essa prática de violência, de agredir as mulheres, de matá-las. Só no ano passado, no Brasil, foram 1.568 mulheres que foram vítimas de feminicídio. Aqui em São Paulo, no mês de janeiro, 27 mulheres foram vítimas de feminicídio, quase uma por dia. No Brasil, a cada 6 horas, uma mulher está sendo vítima de feminicídio. O deputado Eduardo Suplicy também comentou sobre o número crescente de feminicídios e pediu mais empenho no combate à morte de mulheres. Creio ser importante enaltecer o Dia Internacional das Mulheres. Ontem, mesmo sob chuva, milhares de mulheres tomaram as ruas de São Paulo, marchando pela Avenida Paulista até a Praça Roosevelt. Não estavam ali para celebrar uma data simbólica, mas para lembrar que o 8 de março existe porque mulheres foram historicamente exploradas, silenciadas e vítimas de violência, e porque decidiram transformar essa indignação em luta por direitos, dignidade e igualdade. A origem dessa data está nas lutas das trabalhadoras do início do século XX, na mobilização das mulheres por direitos políticos, sociais e trabalhistas. As ruas disseram algo que o poder público muitas vezes resiste em reconhecer. As mulheres brasileiras não querem apenas sobreviver,
querem viver com dignidade, liberdade e proteção. E fazem isso porque a realidade é dura. O Brasil registrou em 2025 o maior número recente de feminicídios. 1.568 mulheres assassinadas por razões de gênero. O feminicídio é o ponto extremo de uma engrenagem cotidiana de violência que inclui ameaças, agressões, estupros, perseguições e o controle sobre a vida das mulheres. O recente caso de estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro chocou o país e expôs mais uma vez a brutalidade de uma cultura de violência e impunidade que ainda precisa ser enfrentada. Esse debate também exige reconhecer a dimensão racial da violência de gênero. As mulheres negras são as mais vulnerabilizadas. O deputado Major Meca também subiu à tribuna durante o pequeno expediente. Ele foi o segundo deputado a falar na tarde desta segunda-feira. O parlamentar também lembrou a importância da mulher na sociedade, mas o maior foco do discurso se voltou para a valorização do trabalho dos agentes e segurança pública do Estado. Ontem, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, quando nós estudamos a história de Maria, a mãe de Jesus, nós conseguimos entender e enxergar a grandeza do papel da mulher na sociedade. E o dia em que o homem tiver o mínimo de dignidade, ele deixará de tratar como vem tratando as mulheres do nosso estado, do nosso país e de todo o planeta. Assim como as mulheres, o povo do estado de São Paulo vem sofrendo muito. Sofrendo com a violência que vem se disseminando com o avanço do crime organizado, com a ousadia dos criminosos. E esse sofrimento ao qual é submetido hoje o povo do nosso estado, o povo brasileiro, há uma categoria que também vem sofrendo muito, que são os nossos policiais. São os anjos da guarda que zelam pela nossa vida, que zelam pela segurança da nossa família. Ronaldo, esse momento é um momento que os deputados, eles falam sobre livres temas na tribuna. Então, a gente pôde ver aí o deputado Eduardo Suplicy, o deputado Reis falando sobre a questão de novo aqui, trazendo a questão do feminicídio, da segurança das mulheres, e agora o deputado Major Meca também falando de segurança pública, que inclusive temos sempre presente aqui no ano passado, inclusive o reajuste das carreiras de policiais foi aprovado aqui na Lesp. Então são temas recorrentes que os deputados usam nesse momento exatamente para falar sobre eles. Tá certo então, e a gente segue com o plenário em ação, trazendo as principais atividades do Parlamento Paulista, isso porque os trabalhos não param. E agora a gente vai conferir a agenda desta terça-feira com a Priscila Doroche. Olá Priscila, boa noite. Olha, a agenda já inicia bem movimentada a partir das 10 horas da manhã, já tem atividade. A gente sabe que as atividades elas iniciam logo que a Assembleia abre, a partir das 8 horas da manhã. Você que passar aqui próximo ao Palácio 9 de Julho pode aproveitar e visitar as nossas exposições. Basta se apresentar em uma das entradas do Palácio 9 de Julho, Parlamento Paulista, com o documento e com a foto, né? Tem que ter esse documento com a foto. Mas então, a partir das 10 horas da manhã, tem atividade, a TV Alesp transmite, então vamos lá. Reunião do Grupo de Amizade Brasil-Israel, a partir das 10 horas, como eu falei, no auditório Teotônio Vilela. O proponente é o deputado Gil Diniz Bolsonaro, do Partido Liberal. Também às 10 horas, a Rede Sem Fronteiras, agora no auditório Franco Montoro, o proponente é o deputado Márcio Nakashima. A partir das 14 horas ou 2 da tarde, tem a sessão
ordinária de número 21, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, bem aqui do ladinho onde eu estou, no Salão dos Espelhos. E também, a partir das 14 horas, o Alesp de Portas Abertas recebe a Universidade Aberta da Terceira Idade. A partir das 15 horas, reunião da CPI, vazamento de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas. Aí a finalidade é a eleição do presidente e vice-presidente desta CPI no plenário Dom Pedro I. A partir das 15 horas também, reunião da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vai apreciar na pauta 50 itens no plenário Tiradentes. 16h30 agora, né? A sessão ordinária, a ordem do dia, a partir das 16h30, como eu falei, o momento então das votações aqui no plenário JK, e às 18 horas ou 6 da tarde, para finalizar a terça-feira, 30 anos da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, no auditório Teotônio Vilela, e a proponente desta homenagem, né, aos 30 anos da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, é a deputada Márcia Lia. A gente acompanha tudo e traz todas as informações na programação da TV Alesp. É isso, agenda cheia, né, Ronaldo? Então tem comissões, tem eventos aqui da casa, tem sessão plenária e tem a ordem do dia também às 4h30, e você confere tudo aqui na tela da TV Alesp. Muito bem, vamos em frente, e nesta quarta-feira será realizada uma audiência pública que vai tratar do projeto de lei número 1316 de 2025, que altera as normas da legislação educacional no estado de São Paulo. A repórter Priscila Doroche novamente traz as informações. Esta é a segunda audiência pública. A primeira ela foi realizada no dia 25 de fevereiro, quando esteve presente aqui na casa, no auditório Franco Montoro, essa audiência pública que foi presidida pelo deputado Gilmaci Santos, o secretário executivo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Vinícius Neiva, e nessa audiência pública ele expôs sobre todo o projeto, explicou detalhadamente para as pessoas que estavam presentes, entre associações, sindicatos, representantes da sociedade e também parlamentares da oposição e da situação. Então agora, na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, também no auditório Franco Montoro, vai ser realizada esta segunda audiência pública. É um momento, né, de ouvir as pessoas. Na primeira audiência pública, as pessoas puderam se inscrever, falar sobre a importância do projeto, também tirar as suas dúvidas. Esse projeto, como eu falei, né, ele reestrutura, como você bem disse, ele reestrutura, mas mais do que isso, né, ele aprimora, a gente pode dizer assim, né, quando a gente fala da educação, ele busca aprimorar a legislação educacional, valorizando os gestores educacionais, escolares e aperfeiçoando os mecanismos de incentivo à qualidade da educação. Esse projeto que ele está sendo discutido nesta audiência pública, e a exposição de motivos, segundo o projeto, tem aí por finalidade a sua justificativa, né, as alterações nas propostas na legislação educacional do Estado de São Paulo, tem o foco de modernizar as normas de progressão funcional, a remoção e valorização dos servidores da educação, garantindo um modelo mais eficiente e transparente na distribuição de incentivos e recursos. Essas mudanças, elas são propostas, né, a proposição, ela decorre da necessidade de alinhar a legislação educacional estadual às novas diretrizes de política pública de educação, assegurando, então, que os profissionais sejam valorizados de maneira justa e que a gestão escolar seja pautada em critérios de desempenho de objetivos. Essa audiência pública que a TV Alesp transmite ao vivo, mas também fica o convite para você que está nos acompanhando participar aqui no auditório Franco Montoro nesta quarta-feira, a partir das 14 horas. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Priscila, pelas informações. Portanto, este assunto vai ser debatido na quarta-feira, é a chamada reforma administrativa do magistério. É isso, Ronaldo, e é um projeto que já tramita em regime de urgência aqui na casa. É um projeto do governo e, por isso, é a necessidade de se realizar uma audiência pública. É importante a população entender o porquê da audiência pública. É o momento de ouvir a sociedade civil organizada, os movimentos de professores, os sindicatos e os próprios envolvidos, profissionais da educação que podem participar dessa audiência, para que eles façam as sugestões, e essas sugestões
são acatadas pelos parlamentares em formas de emendas nesse projeto do governo que chegou. Então é um projeto que mexe na promoção dos professores, dos profissionais da educação. Ele mexe também na questão do regime de dedicação de urgência, que é o momento que o professor passa dentro da escola trabalhando em outras áreas que não seja necessariamente a aula, né? E também na questão da frequência, falta. Então é um projeto complexo que há a necessidade dessa audiência pública para que todos sejam ouvidos e o melhor texto seja construído aqui na Assembleia Legislativa. Portanto, esse assunto vai ser debatido na quarta-feira, na audiência pública. E com transmissão aqui pela TV Aleste. Perfeitamente. Agora, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Dia Internacional da Mulher será celebrado durante todo o mês de março. E nesta segunda-feira, a homenagem foi no auditório Franco Montoro. A deputada Letícia Aguiar, do PL, reuniu mulheres que atuam em vários setores da sociedade no evento Mulheres de Honra. A repórter Vanifer Monteiro acompanhou. Um registro para entrar para a história pessoal e profissional de cada uma delas. Dia de celebrar quem merece homenagens todos os dias. Cada mulher foi escolhida a dedo por outra mulher que se destaca na política. O evento Mulheres de Honra foi criado pela deputada Letícia Aguiar, do PL. E o auditório Franco Montoro ficou assim, lotado, para ver mais de 100 mulheres sendo homenageadas por vários papéis dentro da sociedade, como segurança pública, educação, ações sociais, mas principalmente por serem mulheres de liderança. Honrar as mulheres publicamente é demonstrar valorização, apoio, reconhecimento, é aumentar a nossa força de trabalho, de integração, de comunhão. E eu sou uma deputada mulher, eu sei dos desafios que é estar em lugares de comando, em lugares de decisão. E o mandato, a atuação parlamentar me dá a oportunidade de eu honrar a figura de outras lideranças femininas. Entre as homenageadas, a vereadora Ana Lombardo. A Câmara de Monte Alto tem 13 vereadores. Apenas 3 são mulheres. Além de tudo, nós temos família, temos filhos e temos tudo ali para dar conta. E na política a gente acaba dando conta de toda uma cidade, né, de representar a nossa população. A comandante da Guarda Civil Municipal de Lorena também foi escolhida. Um orgulho para ela, que há 4 anos ocupa lugar de liderança dentro da segurança pública. É um desafio. Todos os dias, um obstáculo a ser vencido, uma reconstrução nova. Existem paradigmas, existem limitações que ainda são colocadas mesmo de forma implícita e que a gente tem que realmente vencer diariamente. Nem sempre é fácil, tem dias que vem uma pressão grande, mas com a graça de Deus eu tenho conseguido vencer todos os dias. Muito legal a história destas mulheres inspiradoras. E mais do que importante isso é debater a questão de mulheres ocupando cargos de liderança, né? Isso é discutido a todo momento aqui na casa também, e mais um evento aí para fortalecer essa luta. E durante todo o mês de março, a agenda está cheia, com vários eventos realizados aqui na Assembleia Legislativa em homenagem ao mês da mulher. Parabéns a todas as mulheres, a gente está encerrando o primeiro programa Plenário em Ação, homenageando a todas as mulheres. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, mas que merecem as nossas homenagens durante todo o mês de março. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Ronaldo, estamos aí. A você em casa, o nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um forte abraço e até amanhã.